Fala galera, é fundamental que você entenda a diferença entre esqueleto, osso e tecido ósseo. Que você entenda as funções do tecido ósseo para o nosso organismo, para o teu aprendizado e para qualquer vestibular, não é isso? Então assista a nossa aula e não esquece, inscreve, dá aquele like amigo e indica para todo mundo. Beijo! Fala filhotes! Bom, essa é a nossa aulinha agora sobre tecido ósseo, tá bom? Mas primeiro quero te chamar a atenção para um detalhe fundamental. Cuidado, gente, tecido ósseo não é a mesma coisa que ossos, tá? Osso é uma coisa, tecido ósseo é outra. Mas calma que eu vou te explicar. Olha para cá todo mundo. É assim, ó. Nós somos sustentados pelo nosso esqueleto. O que é isso? E o esqueleto é formado pela soma de vários ossos. O que é isso, filho? Muito bem. Os ossos têm muitos tecidos. Um deles é o tecido ósseo. Então cuidado com isso, tá? Um osso é um órgão, tem muitos tecidos. Um desses tecidos é o tecido ósseo, que fica envolvendo os ossos, que fica revestindo os ossos. Você entendeu? Então, ossos são órgãos. Tecido ósseo, como o nome diz, né? É um tecido. Tudo bem essa história? Vem cá comigo. É muito importante para a prova, filho, eu saber que o tecido ósseo é um tipo de tecido conjuntivo. Conjuntivo, tá? Só que ele é especializado, né? Ele tem a função de sustentação. Mas tem mais. Além da função de sustentação, o nosso tecido ósseo também serve como depósito de sais. Pensa comigo, gente. Nós precisamos de fosfato no organismo, nós precisamos de cálcio no organismo, magnésio, não é isso? Só que esses sais minerais precisam ficar armazenados enquanto eu não estou utilizando. E o local do corpo onde eu deposito os sais minerais é onde? No tecido ósseo. Vou te contar um exemplo bem legal para vestibular. Para eu ter contração dos músculos, eu preciso do cálcio. Mas enquanto o cálcio não está sendo usado para contração, ele tem que estar onde? Guardadinho lá no tecido ósseo. Porque o excesso de cálcio no sangue poderia me trazer problemas. Por exemplo, coagulação sanguínea excessiva. Tá claro isso? Então nunca esqueça que o seu tecido ósseo é como se fosse um porquinho, é um depósito de sais minerais. Tá claro? Vamos continuar. Além disso, filho, o tecido ósseo também serve para alojar e proteger a nossa medula óssea vermelha. Essa medula óssea vermelha, tá? Ela está presente em alguns ossos. E ela serve para a produção de células sanguíneas, por exemplo, hemácia, leucócitos e plaquetas. Tá claro essa história? Vamos continuar. Outra coisa importante é a morfologia do tecido ósseo. Vou começar a separar para vocês, tá? Você vai dizer assim para mim, ó. Ele tem duas partes. Ele tem as células, que eu vou separar aqui na aula, tá? E ele tem a matriz óssea. Quer ver? Dá uma olhadinha aqui nessa imagem, filho. Essa imagem é bonitona, né? Deixa eu logo dar uma interpretada nela que eu vou trabalhando ao longo da aula, tá? Tá, olhem todo mundo com muito cuidado. Essas bolinhas pretas aqui, ó. Essas bolinhas pretas aqui no desenho são cavidades, tá? E dentro dessas cavidades ficam células, células ósseas, tá? Essa massa alaranjada que tem entre as bolinhas pretas, ó, entre as bolinhas pretas, é a matriz óssea, tá? Eu vou te mostrar que nessa matriz óssea eu tenho muitas proteínas e vou ter muitos sais minerais. Tudo bem? Então eu tenho células, entre elas eu tenho matriz óssea. Outra coisa que eu queria te mostrar, filho. Você está vendo esses canais bem aqui, ó? Isso aqui são os canais de Havers. Chama canais de Havers. E são dentro desses canais que vão passar vasos sanguíneos e nervos. Isso é uma informação muito preciosa, tá? O tecido ósseo é duro. Então, para muitas pessoas, não tem vasos sanguíneos e não tem nervos. Tem sim, e passa pelo canal de Havers, tá bem? E tem esse canal bem aqui, ó, que está unindo os canais de Havers, tá vendo? Esse aqui é o canal de Volkmann. O canal de Volkmann promove a ligação, né, entre os dois canais de Havers, tudo bem? Mas esse desenho eu vou aprofundar mais ao longo da aula. Fique tranquilo, que isso aqui foi só uma introduçãozinha, tá bem? Vamos lá.
Vamos começar a analisar a matriz óssea. Olha lá. Essa matriz óssea vai ser a substância, né, que fica entre as células. Tipo assim, filho, eu tenho uma célula aqui, outra célula para cá, entre elas tem a matriz óssea, tá? E essa matriz é dura. Por que ela é dura? Porque ela é mineralizada. Inclusive, reforcem sempre isso. O único tecido duro no nosso corpo é o tecido ósseo, porque ele é mineralizado. Fechou? Vem cá comigo. Quando você falar sobre a matriz óssea numa prova, lembra que ela tem duas partes, ó. Ela tem a parte orgânica, que é composta por proteínas. Aí tem colágeno do tipo 1, eu tenho proteoglicanas, eu tenho glicoproteínas, proteínas, ok? E tem a parte inorgânica da matriz, que é composta por sais. Aí eu vou ter fosfato, bicarbonato, magnésio, potássio, sódio, citrato. E na prova pode aparecer esse nome aqui, ó, cristais de hidroxiapatita. Nesses cristais de hidroxiapatita é onde eu tenho, ó, o cálcio. Como eu te falei, o tecido ósseo é um depósito de muitos sais minerais. E eles compõem a parte inorgânica da matriz óssea. Tá claro isso? Muito bem, filhote. Agora que nós conhecemos a matriz, né, do tecido ósseo, vamos falar das células. Muito simples, mas eu quero que você anote tudo, tá? Vamos lá. Primeiro são três. Tem o osteócito, ó, o osteoblasto e os osteoclastos, com C, filho, ó. Osteoclasto, tá? Vamos lá. O osteócito é a célula adulta e inativa. Repete isso para mim, tá? Osteócito é célula adulta e inativa. Inativa, filho. Ela vai estar presente naquelas lacunas da matriz óssea. Vem cá comigo. Lembra que eu tinha mostrado esses pontinhos pretos, ó? Cada pontinho preto desse aqui é uma lacuna, filho. É uma cavidade. E dentro dessa cavidade tem o osteócito inativo. Inativo. Tudo bem? Vem cá comigo. Os osteoblastos, ó, blasto, quer dizer célula jovem, ativa. Essas aqui são as células que produzem a matriz orgânica. Elas que vão produzir o colágeno tipo 1, elas vão produzir a glicoproteína, elas vão produzir a proteinoglicana, eles fazem a parte proteica. Tudo bem, filho, não esquece. O osteócito é inativo, o osteoblasto é a célula ativa, que vai formar a matriz óssea. Tá claro isso? E onde ficam os osteoblastos? Elas ficam na periferia do tecido ósseo. Aqui, ó. Quando você pega o tecido ósseo, filho, existe uma membrana interna, que é essa rosinha aqui, ó. É o chamado endósteo, né? E tem uma membrana externa, que é essa aqui, ó, chamada periósteo, tá? Então, os osteoblastos ficam próximos dessas membranas, na parte mais periférica. Tá claro isso? Mas eu quero chamar atenção para esta célula aqui, ó. O osteoclasto, ok? Esta é a célula que faz a reabsorção óssea. Olha que interessante. Ela é uma célula grandona, tá? Grandona. Ela é móvel, é altamente ramificada e tem muitos núcleos, ela é multinucleada. O que o osteoclasto faz, filho? Ele se infiltra no tecido ósseo e libera enzimas que digerem a parte proteica. E quando eu digerir a parte proteica, os sais minerais vão ser liberados. Os sais minerais vão ser disponibilizados para a corrente sanguínea. E tem um nome isso. Toda vez que essa célula digere a parte orgânica e disponibiliza os sais minerais, a gente chama de reabsorção óssea. Deu para entender então? Então uma coisa para ficar na cabeça. O osteoblasto é muito importante para produzir matriz orgânica. E o osteoclasto é quem digere a matriz orgânica para liberar os sais minerais. Ficou claro isso? Eu queria te chamar a atenção para uma coisa muito importante, filha, atenção. No nosso corpo tem duas células que são multinucleadas. A primeira é a do músculo esquelético estriado, o músculo estriado esquelético. Essas células são polinucleadas. E a segunda são os osteoclastos, que fazem a reabsorção óssea. Outra coisa que tem que tomar nota, filho. Existe um hormônio que é quem aumenta a produção dos osteoclastos para poder liberar os sais minerais dos ossos. Esse hormônio chama paratormônio. Ele é produzido pelas paratireoides. Ele aumenta a produção dos osteoclastos
e aí eu aumento a disponibilização de cálcio na corrente sanguínea. Fique atento. Olha, galera, uma coisa que é bem legal para provas, revi em várias questões, é ele falando sobre a diferença entre o osso esponjoso e o osso compacto. É bom que no desenho é bem nítido. Olha para cá, filho. Isso aqui é um osso longo, tipo do fêmur, né? Quando você pega um osso longo, ele tem a extremidade dele, ó, que é a chamada epífise, é a ponta, vou falar assim, a ponta, né, do osso. E tem essa parte no meio dele aqui, ó, que é a chamada diáfise. Guarda para mim isso, tá? Epífise é a ponta, diáfise é o meio. Beleza. Aqui na epífise eu vejo tecido esponjoso. Pode reparar, ó, é um tecido que apresenta, é ósseo, né? E tem muitas cavidades, ó. Daí o nome esponjoso, tá? E aqui, ó, no meio na diáfise, eu vejo que eu tenho osso compacto. Repara que essa parte bem aqui, ó, é tecido ósseo, eu não tenho cavidade, ó. É um osso compacto. E aí no meio, ó, da diáfise, tem um canal bem aqui, filho, tu passa meu dedo, tá vendo? Esse aqui é o chamado canal medular. E é dentro desse canal medular que vai desenvolver a medula óssea amarela, tá? Que é feita por um material gorduroso, isso aqui é gordura. Aqui, filho, ó, nas cavidades que tem na epífise, é onde fica a medula óssea vermelha, que é a que faz a produção de células sanguíneas. Então fixa para mim isso, tá? O tecido ósseo esponjoso tem cavidades, é aquele característico da epífise, e o tecido ósseo compacto é aquele sem cavidades, e é característico da diáfise. Aí lembra que na diáfise tem uma cavidade, chamada cavidade medular, que é onde fica a medula óssea amarela, tá? Aqui na epífise é a medula óssea vermelha. Guarda isso para mim. Outra divisão que é muito característica, filho, em provas, é ele falar sobre o tecido ósseo primário, ele também é chamado não lamelar, tá? E o tecido ósseo secundário ou lamelar. Vem cá comigo. A diferença é bem simples. Essa imagem aqui eu trouxe para ficar bem didático, ó. No tecido ósseo primário, filho, eu tenho a matriz orgânica e lá tem colágeno, certo? Só que os colágenos têm uma distribuição irregular. Olha isso aqui. Essas bolinhas aqui representam as células, tá? E esses tubinhos representam o colágeno, com distribuição irregular. Esse é o tecido ósseo primário. Quando o tecido ósseo está sendo formado, a primeira configuração que ele tem é essa. Ok? Depois, esse tecido ósseo primário vai sendo substituído por este. O secundário é aquele que eu tenho fibras colágenas dispostas regularmente, ó. Tá bem? E esse conjunto de fibras colágenas dispostos regularmente formam as lamelas. Não vai esquecer, tá? Então, o tecido ósseo primário tem filamento de colágeno irregular, olha aqui. E o secundário é filamento de colágeno regular, ó, formando as lamelas. Aí eu botei aqui para vocês, ó. O tecido ósseo primário é o primeiro que aparece no desenvolvimento embrionário e na reparação de fraturas. Então, quando a gente está se formando, né, no ventre da mãe, o primeiro tecido ósseo a formar é o primário. E quando você quebra um osso, né, e tem que reformar os nossos ossos, reparar as fraturas, o primeiro tecido formado é o tecido ósseo primário. Outra coisa que é fundamental, as fibras colágenas estão em disposição irregular, tá? Esse tecido ósseo primário não é comum no indivíduo adulto, não é comum, mas ele é encontrado em locais como sutura dos ossos do crânio, que é o ponto de união entre os ossos do crânio. Tá? Eu tenho também nos alvéolos dentários, que é o que recebe o nosso dente, né? E eu tenho também nos pontos de inserção dos tendões, tá? Mas não é comum o ósseo primário em adultos. O que é comum nos adultos é esse aqui. É o tecido ósseo secundário, tá? Que apresenta as fibras colágenas organizadas regularmente. É essa imagem aqui, ó. Essa imagem que eu estou mostrando desde o início da aula, esse é o tecido ósseo adulto, secundário. E aí tem uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês. Vem cá, filho. Pode reparar que eu tenho esses canais bem aqui, olha o meu dedo. Esse canal grandão aqui é o canal de Havers. Tá aqui o nome, ó. Canal de Havers, tá? Dentro do canal de Havers é onde passam vasos sanguíneos e nervos. E ao redor dos canais de Havers eu tenho as lamelas. Pode reparar aqui o desenho, ó. Olha o canal de Havers. E aí eu tenho aqui uma lamela, ó.
As lamelas estão formando uma ao redor do canal de Havers, um círculo. Aí aqui tem uma segunda lamela, aqui tem uma terceira lamela. Então, quando eu pego o canal de Havers e mais as lamelas que estão ao redor, nós temos aqui um sistema de Havers, ou ósteons. Anota para mim, tá? O sistema de Havers é formado, 1, pelo canal de Havers no centro, e 2, pelas lamelas circunscritas que estão ao redor. Ficou claro isso, filho? Então, esta imagem aqui na prova representa o tecido ósseo secundário ou lamelar. E só para reforçar que a gente falou ainda agora, isso daqui, ó, esse canal que une os canais de Havers, ó, é o chamado canal de Volkmann, que só promove a interligação entre eles, né? Eu contei para vocês que dentro do canal de Havers é por onde passam vasos e nervos, tá? E esses vasos e nervos também passam pelo canal de Volkmann. Tá claro isso? Agora vem cá comigo, filho. Uma coisa muito importante para a prova, tem que ficar bem claro para a gente, é sobre a formação do tecido ósseo. Eu vou te mostrar agora que tem duas maneiras para formar tecido ósseo, tá? A gente chama de ossificação intramembranosa a primeira. Mas olha que o nome é super didático. Intramembranosa é dentro de membrana. Então olha aqui, é quando o tecido ósseo se forma dentro de uma membrana conjuntiva. Toda vez que você vê, filho, um tecido ósseo se formando dentro de uma membrana conjuntiva, eu tenho uma ossificação intramembranosa. Vamos pegar um exemplo disso? Dá uma olhadinha para cá, ó. A gente percebe isso com muita clareza na formação dos ossos do crânio, por exemplo. Vamos ver o que acontece. Imaginem que essa imagem aqui, ó, é uma membrana conjuntiva, tá? Vamos lá. Dentro da membrana conjuntiva, eu tenho essas célulazinhas aqui, ó, chamando células mesenquimatosas. O que vai acontecer? As células mesenquimatosas vão se diferenciar em osteoblastos. Aqui, ó. Isso aqui é o osteoblasto. Aí depois que formou o osteoblasto, ele vai começar a secretar a matriz orgânica. Inclusive, filho, essa matriz orgânica jovem que está sendo formada ao redor dos osteoblastos, a gente chama osteoide. É a matriz orgânica jovem. O que vai acontecer agora? Esse osteoide, essa matriz orgânica jovem, vai começar a mineralizar e ficar dura. E aí, quando a matriz fica mineralizada, né, os osteoblastos vão inativar e vão se tornar osteócitos. Aí eu tenho essa imagem aqui. Repara o que eu tenho na imagem. Eu tenho aqui células mesenquimatosas. Aqui eu tenho osteoblastos, né, que estão liberando matriz orgânica jovem. E mais ao centro eu tenho o osteócito, que já está envolvido por matriz orgânica mineralizada. Ó, aí já é o osteócito. E o tecido ósseo vai se formando aqui dentro. Uma curiosidade muito importante, filho. No nosso crânio, existe uma área bem aqui quando a criança nasce, que é bem delicada. A gente chama de moleira. Na verdade, o nome da estrutura é fontanelas. E sabe o que são essas fontanelas? São membranas conjuntivas que ainda estão em processo de ossificação intramembranosa. Por isso que você toca, são delicadas. Conforme vão passando os meses, a ossificação intramembranosa se conclui e aquela estrutura é transformada em osso. Tudo bem essa história, filho? Tem que estar muito ligado nisso, tá? Toda vez que eu tiver formação de tecido ósseo dentro de uma membrana conjuntiva, a gente tem ossificação intramembranosa. Agora, filhão, deixa eu te mostrar a ossificação endocondral. Olha o nome, endocondral. Mas calma, sem decorar, vamos entender. Condros quer dizer cartilagem, endo é dentro. Então vai ser uma ossificação onde acontece isso aqui, ó. A cartilagem hialina é substituída por um tecido ósseo. Cuidado agora, pessoal. Nas questões de vestibular, eles vão dizer que a cartilagem se transforma em tecido ósseo. Isso não acontece. A palavra não é transforma, é substituição. A cartilagem vai ser substituída por tecido ósseo. Tá claro? Vamos ver o mecanismo. Dá uma olhadinha para cá comigo, filho. Eu vou usar como exemplo a ossificação que acontece em um osso longo, tá? Tipo um fêmur, por exemplo, né? Então, olha o que vai acontecer, filho. Dá uma olhadinha. Imaginem que isso aqui de azul é cartilagem hialina.
Isso aqui de azul, cartilagem hialina, tá? Vai começar a formação do tecido ósseo bem aqui, ó. Aí, o local onde começa a formar o tecido ósseo, eu chamo de centro de ossificação. E o que vai acontecer aqui? Me acompanhe agora, tá? Primeiro vai ser assim, filho. Aqui na cartilagem tem uma célula chamada condrócito. Condrócito. Os condrócitos vão começar a aumentar de tamanho, vai sofrer uma hipertrofia, né? Aumenta de tamanho e vão se autodestruir. Como o condrócito aumentou de tamanho e se autodestruiu, onde o condrócito morre, fica uma cavidade. Essa cavidade vai ser invadida por vasos sanguíneos capilares, bem fininhos. E os vasos sanguíneos que invadem a cavidade acabam trazendo células mesenquimatosas. E essas células mesenquimatosas vão dar origem a quê, filho? A osteoblastos. Aí os osteoblastos vão começar a liberar aquela matriz orgânica. Vamos revisar? Como é que chama essa matriz orgânica jovem? Osteoide. E quando a matriz orgânica for mineralizada, ficar dura, né? O osteoblasto fica inativo e se transforma em osteócitos. Deu para entender? Eu coloquei um esqueminha para vocês aqui, ó. Vamos junto, ó. Na cartilagem hialina, primeiro, os condrócitos hipertrofiam e se autodestroem. Vamos lá. Onde eles morreram ficou uma cavidade, né? Essa cavidade é preenchida por vasos sanguíneos e os vasos sanguíneos trazem células mesenquimatosas. Essas células mesenquimatosas vão formar os osteoblastos. Os osteoblastos vão secretar a matriz orgânica. A matriz orgânica vai sendo mineralizada e o osteoblasto se torna inativo e vira osteócito. Vamos ver aqui no desenho. Olha só para cá. Conforme vai formando o tecido ósseo, ó, olha aqui. Eu tenho aqui uma região, ó, onde foi deteriorada a cartilagem, ó. O vaso sanguíneo invadiu, trouxe para cá as células para formar os osteoblastos e aí eu começo a formação do tecido ósseo. Cuidado, filho, pergunta de prova. O primeiro tecido ósseo a ser formado aqui é o tecido ósseo primário, que tem as fibras colágenas desorganizadas. O que é isso? Com o tempo, o que acontece? Os osteoclastos vão digerindo esse tecido ósseo primário e ele vai sendo substituído por tecido ósseo secundário. Tá claro isso, filho? Tem que ficar sempre rebatendo nisso, tá? E aí observa, paralelamente à formação do tecido ósseo, aqui no meio, aqui na diáfise, né, do tecido ósseo, eu tenho a formação de um centro de ossificação aqui na epífise, ó. Então eu tenho formação óssea na diáfise e formação óssea na epífise. E aí o osso vai sendo formado. Olha o que vai acontecer agora, filho. Reparem que eu tive ossificação aqui na região da diáfise e tive ossificação aqui na epífise. E entre a epífise e a diáfise fica uma cartilagem bem aqui, ó. Essa cartilagem aqui, ela é muito importante. É chamada de cartilagem epifisária ou disco epifisário ou cartilagem de conjugação. E enquanto essa cartilagem, pessoal, estiver aqui, é sinal que o indivíduo ainda está crescendo. Como é que eu vou saber que o indivíduo parou de crescer? É quando essa cartilagem for toda substituída por tecido ósseo. Então não esqueça, enquanto eu tiver o disco epifisário, esta cartilagem bem aqui, o indivíduo ainda está crescendo. Disco epifisário desapareceu, o crescimento estabilizou, chegamos a um limite. A outra cartilagem fica bem aqui em cima da epífise, ó. Essa cartilagem tem um nome muito didático, chama cartilagem articular. Por que o nome é articular? É que ela fica no local da articulação, para que quando os ossos se movimentem, eles não atritem uns com os outros. Quem vai proteger? Essa cartilagem bem aqui, ó. Todo mundo entendeu? Então guarda isso para mim, tá? Essa ossificação, como ela aconteceu por substituição de cartilagem por tecido ósseo, a gente chama ossificação endocondral. E aí, galera, deu para entender direitinho? Não esquece de deixar o seu comentário aqui pra gente, que esse feedback é fundamental para o nosso canal crescer. Te inscreve, não esquece disso, tá? Dá o like e indica para todo mundo, que todo mundo tem que saber essas dicas fundamentais. Segue o nosso Instagram, que lá eu vou falar sobre osteomalácia, raquitismo e osteoporose.